Ei, Beto, E aí, Saporete? tudo bom? Tudo bom e você, meu amigo? Oh, bem-vindo. Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui. Prazer todo meu, todo nosso. Então, nós estamos começando mais um Espiritualizando, buscando aí o espírito das coisas, dos fazeres, das pessoas. E hoje eu tenho aqui o prazer de estar com o Roberto Miguel, que eu vou chamar de Beto, né? Que é capelão, teólogo, entre outras coisas mais. Conheci o Beto lá no HC, né, no Hospital das Clínicas, né, Uhum. fazendo um magnífico trabalho lá na enfermaria de paliativo. E hoje ele está lá na Flórida, num hospital de câncer, né, Isso. fazendo trabalho, seguiu aí esse trabalho de ser capelão. E aí nós vamos conversar hoje sobre esse espírito que é da capelania, né? Afinal de contas, o que é isso? Mas antes, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, falar um pouquinho de você, da tua história. Bom, obrigado pelo convite de novo, Saporete. Um prazer, uma alegria estar aí com você. É uma oportunidade também, né? Porque a capelania aí no Brasil, ela ainda não é uma atividade tão conhecida, né? Como ela é aqui nos Estados Unidos. Então, falar aí nesse seu espaço, né? Um médico importante, num hospital importante aí do Brasil. É uma alegria. Obrigado pelo convite e por essa chance. Bom, eu vim aqui para os Estados Unidos em 2017. Na verdade, eu comecei o meu processo de formação aqui como capelão nos Estados Unidos em 2016. Mas, bom, deixa eu voltar um pouco, né? Antes disso, eu trabalhei por 8 anos, como você falou, eu trabalhei no HC, a gente se conheceu no HC. Eu trabalhei como capelão voluntário aí no HC, né? Por 8 anos, eu comecei em 2008 e fiquei até 2016 aí, né? E o trabalho do capelão, basicamente, assim, sucintamente, né? É prestar assistência espiritual, religiosa, e também emocional dos pacientes, né? Entende-se que esse é um conceito de uma enfermeira britânica, né? Uma das pioneiras dos cuidados paliativos, né? Se conhece bem a Cicely Saunders. E para ela, uma pessoa que está doente não sente apenas a dor física, né, proveniente da doença. Ela sente também o que ela chama de dor emocional, a tristeza, o medo, a raiva, muitas vezes, né, e até a culpa que ela pode experimentar por causa da doença. Ela sente também uma dor social, que a Cicely Saunders entende como sendo, às vezes, a perda da autonomia da pessoa. A pessoa que está doente, às vezes, já não pode mais exercer a mesma atividade que ela exercia antes. Então, ela perde a sua autonomia, ela perde a sua independência. Às vezes, ela está internada no hospital, isolada das pessoas, né? Nessa época da pandemia, isso é um problema ainda mais grave, né? Essa dor acaba ficando mais forte, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, no hospital que eu trabalho, por exemplo, por conta da pandemia, foi restringido, né? Foi proibido o acesso dos familiares, né? No hospital. Sim, Porque bem. você imagina que tinha famílias, às vezes, de 4, 5, 10 pessoas, né? Visitando os pacientes, então era um risco muito grande, né? Então o hospital decidiu restringir o acesso dos familiares e aí o isolamento fica maior, né? A dor fica mais intensa, né? Então ela fala que além da dor física tem essa dor emocional, essa dor social e a dor espiritual, que para ela está relacionada à perda ou pelo menos um abalo ali na busca do sentido, do significado da vida, né? A vida às vezes estava caminhando tão bem, tão direitinho, e de repente vem um diagnóstico inesperado, por exemplo, de um câncer, né? Muda tudo, né? Quer dizer, o futuro, todos os planos do futuro, tudo muda, né? Então ela fala que existe um abalo, né? Pelo menos, às vezes até a perda do sentido, do significado da vida da pessoa. E às vezes até o que acontece, que ela fala a morte da esperança, né? A pessoa fica desesperada, desesperançada, né?
Então, o capelão é alguém que vai tentar ajudar, né, a equipe médica a lidar com essas dores dos pacientes, né, a lidar com essas dores das pessoas, não só dos pacientes, mas também das famílias, né, porque a família é uma unidade, né, quando sofre um membro ali da família, sofre o corpo inteiro, né, sofre todo mundo, né. Então, o nosso público-alvo não é só o paciente do hospital, né, é também a família e também, às vezes, até às vezes não, muitas vezes o próprio funcionário da instituição de saúde, né, que a gente também ajuda. Tenho feito, né, já nos últimos 12 anos, tentando ajudar um pouco as equipes médicas a cuidar e aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. E como aí no Brasil a capelania não é uma profissão, né, como é aqui, nos Estados Unidos, eu decidi, e era a minha paixão, né, eu decidi tentar fazer da minha paixão, da minha vocação também a minha profissão, né. Sim. E aí deu certo, né, eu vim aqui para os Estados Unidos em 2016, eu comecei esse processo de formação. Aí eu fiz um curso, que é o curso de formação aqui dos capelães profissionais, é como se fosse uma residência médica, né? A gente fica um ano inteiro dentro do hospital, atendendo pacientes e com supervisão. Então, 3 dias por semana, a gente visitava os pacientes. E 2 dias por semana a gente se encontrava na sala de aula, eu e os meus colegas, os outros residentes, nós éramos um grupo de 7 pessoas, contando comigo, para discutir os nossos casos, para apresentar os nossos casos, os nossos atendimentos e refletir sobre eles, né? A forma como a gente funciona, por que a gente faz o que faz, fala o que fala, né? Acaba sendo um trabalho de autoconhecimento muito grande, né? E aí, bom, acabei a residência, apliquei para esse trabalho, para esse hospital que eu tô hoje, fui contratado. Aí ficou. E aí fiquei, né? Fiquei. Agora a gente se fala aí pelo Instagram. Que legal. É. Esclarece para a gente uma coisa que às vezes traz muita dúvida, porque como aqui no Brasil, geralmente, os serviços de capelania e o capelão tem uma função religiosa, né? Como que é o trabalho do capelão aí? Como que é o teu trabalho? Ele é fundamentado na questão religiosa? Em que é mais... Quando eu falei que a assistência espiritual é aquela dimensão humana que está ligada, vinculada à questão da busca de sentido, à busca de significado, ela pode encontrar a resposta dessa busca nas religiões, entendeu? Mas não necessariamente, né? O encontro desse sentido e significado ele pode se dar no plano imanente, né, no mundo, quer dizer, o significado da minha família, o sentido da minha vida é a minha família, é o meu trabalho, enfim, são coisas relacionadas ao mundo, à matéria, né? Tá. Mas às vezes o sentido, o significado da pessoa pode ir para o plano vertical e encontrar a resposta nas tradições religiosas, né? O sentido último da vida de uma pessoa pode ser Deus, Jesus Cristo, Buda para os budistas, Alá para os muçulmanos, né? O hinduísmo é uma religião politeísta, então tem muitos deuses. O espiritismo, né? Enfim, aí os desdobramentos são inúmeros, né? Mas não necessariamente o capelão é um sacerdote que na verdade a gente nunca vai, né, impor a nossa crença para o paciente, né? A ideia é encontrar os recursos que o paciente traz consigo, as suas próprias crenças, as crenças dos pacientes, e ajudar a trazer essas crenças deles para o seu tratamento, né? Os seus valores, as suas crenças, tudo aquilo que ele tem de recurso, né? A gente tenta usar em benefício dessa pessoa, né? Mas sem impor nada, jamais. Embora todos os capelães, ou pelo menos a maioria deles, tenham uma crença religiosa, né? Ah, é? É. Eles têm alguma formação de base? Tem. A formação para você se tornar um capelão profissional aqui, você precisa pelo menos ter um curso de teologia, Tá. uma graduação em teologia, você precisa estar vinculado a uma comunidade, a uma instituição religiosa. Agora eles já estão aceitando capelães ateus também, aqui nos Estados Unidos. Mas aí que formação ele precisa ter? Precisa ter um curso de teologia de qualquer forma.
Você vai, precisa. A pessoa vai estudar teologia, mas como um estudioso, né? Não necessariamente como alguém que vai fazer um curso, um seminário para se tornar um sacerdote. Ela vai fazer um curso de teologia, às vezes alguma área correlata, tipo ciências da religião, entendeu? Ciências da religião. E se forma como capelão, mas não precisa ter necessariamente uma crença religiosa. Embora eu diria que 98%, 99% dos capelães são vinculados a alguma tradição religiosa. Mas a ideia é sempre prestar um atendimento que seja centrado no paciente, né? Isso significa dizer que a gente nunca vai levar a nossa crença e impor para o paciente. Não é um trabalho de conversão, de evangelização, de proselitismo, nada disso, né? Aliás, isso é contra a ética da capelania profissional, né? Então tem até isso como uma diretriz, tipo assim, a ideia não é levar nenhum tipo, mas pegar o que a pessoa tem dela mesma e facilitar isso. Exatamente. Essa é a ideia. Então, vamos dizer que uma pessoa, por exemplo, eu vou contar um caso, na verdade foi o meu primeiro caso na capelania, né, para mostrar como isso funciona. Isso aconteceu aí ainda no Brasil. Como residente ou como... Não, aí no Brasil ainda, como voluntário, né? A gente tem uma amiga em comum que você conhece bem, a Cristiane Ferraz, né? A Cris Ferraz. Sim, a Cris Ferraz. E eu nem era capelão ainda. Essa, na verdade, foi a minha primeira experiência como capelão. A Cris trabalhava num hospital aí de São Paulo, e ela é musicoterapeuta, né? Ela é psicóloga hospitalar. E aí ela me chamou para atender um paciente dela, na verdade os pais de um paciente dela. O paciente era uma criança que já estava com um câncer no estágio muito avançado, e em determinado momento ali do processo, os pais dessa criança começaram a levantar questões teológicas, né? Teológicas relacionadas à fé deles. Era uma família católica, né? E a Cris, ela se achou assim, nossa, essas questões são meio complexas demais para mim, né? Mas aí ela lembrou de mim e falou, eu tenho um amigo teólogo, tal. Nessa época eu já era pastor também, né? Eu sou pastor da igreja presbiteriana. E aí ela lembrou de mim e falou, eu vou chamar o Beto, né? Quem sabe o Beto consegue ajudar a gente aqui. E curiosamente, né? Isso aconteceu, eu acho que 7, 8 meses depois de eu ter sofrido um acidente de carro, eu e minha esposa, que culminou com a morte do nosso primeiro filho, né? A gente passou por essa situação. E quando a Cris me convidou para ir, eu falei, bom, eu vou, né? Mas ao mesmo tempo, sabe, eu fiquei, nossa, é um casal que tá correndo o risco de perder um filho, né? E eu tava no processo ativo do luto ainda, sabe, Saporete? 7, 8 meses depois desse episódio, né? Receber esse convite, me motivei com o convite, principalmente para ajudar uma amiga, né? Mas eu confesso que eu fui com um sentimento dividido, sabe? Um pouco receoso, né? De como é que eu vou encarar isso, né? E aí eu cheguei lá, encontrei esse casal, a Cris me apresentou esse casal, e eu me lembro que a primeira pergunta do pai dessa criança foi a seguinte, ele perguntou para mim, pastor, a fé e a cura são proporcionais? Aí eu fiquei em silêncio, né? Porque é uma pergunta super difícil. Fiquei pensando na resposta mesmo, né? E eu fiquei pensando na resposta, fiquei em silêncio um pouco. Aí acho que ele resolveu me dar uma ajuda, né? Ele falou assim: não, sabe por que eu estou perguntando? É porque todo mundo que vem aqui visitar a gente fala pra gente: olha, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé, porque com fé seu filho vai ser curado, sua criança vai ser curada, né? Tenha fé, porque a gente já passou por situações semelhantes, mas com fé a gente saiu, né? Outras pessoas diziam. E olha, fica firme, porque com fé vocês vão superar e tal. E aí a questão dele era essa, né? Quer dizer, se fé é proporcional à cura, provavelmente sou eu que não tenho fé suficiente para curar, né, a minha criança, né? E na verdade ele já estava, além do sofrimento que ele estava carregando por ver
o filho passando pelo que estava passando, ele ainda começou a colocar sobre o ombro a carga da culpa. A carga da culpa de não ter fé o suficiente. De não ter fé o suficiente, de não ter a fé suficiente para curar o filho, né? Essa era a grande questão dele. Ele começou a se sentir culpado, né? E aí, bom, sabendo que eles eram de família da tradição católica, eu fui buscar na tradição católica, que era a tradição deles, né? Um pouco do conceito de fé. O que significa fé, né? E eu falei para ele, assim, olha, embora na Bíblia você encontre relatos, né, de cura pela fé, e tem inúmeros relatos, né, de cura pela fé, você também encontra relatos de pessoas de fé que passaram por sofrimentos muito grandes, né? A fé na tradição cristã, na tradição católica, ela é mais entendida como uma virtude, né? É uma virtude que assim está muito ligada àquele conceito grego, né, da arete, né, que é a virtude em grego, que é aquela capacidade que a pessoa tem de atravessar um sofrimento grande, de chegar até o lugar onde pessoas não conseguem chegar e não ser destruído por aquela experiência difícil, entendeu? Então a fé não é um instrumento que vai te livrar dos problemas. Ela é uma virtude que vai te capacitar para seguir, enfrentar esses problemas. Não quer dizer que você não vai chorar. Você vai perder o filho, você vai chorar muito, mas você não vai ser destruído pela experiência, entendeu? Você vai sair lá na frente, você vai conseguir se levantar, você vai conseguir superar superar num certo sentido, né? Mas você vai conseguir, você não vai ser destruído pela experiência, né? Ela te dá a capacidade de, como se diz hoje em dia, resiliência, né? Você consegue passar. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu expliquei isso para ele, falei, há quanto tempo você está nesse processo junto com o teu filho, né? Ele falou, há quase um ano e meio, né? Eu falei para ele, olha, todo dia você levanta, você sai da sua casa, você vem aqui para o hospital, né? Nessa luta, achando que seu filho vai melhorar. Eu falei, se isso não é fé, eu não sei o que é fé, né? Porque você está aí ainda de pé, né? Você está lutando. Aí eu falei para ele, se isso não é fé, eu não sei o que é fé. E além de fé, eu vejo também amor, né? Além da tua fé, eu vejo o teu amor pelo teu filho, né? E aí, bom, foi um atendimento super legal, assim, os frutos desse atendimento foram muito importantes para essa família, né? Para a equipe médica. E a questão da mãe, olha que interessante, né? A questão da mãe era diferente. A questão da mãe era a seguinte, bom, meu filho é pequeno, sou eu que cuido dele, né? Ele não sabe se cuidar sozinho, ele é indefeso, sou eu que cuido dele. Se ele morrer, quem é que vai cuidar dele? Para onde ele vai? Né? Olha! Quem é que vai cuidar dele? Quem é que vai fazer o meu papel? Né? E aí, numa conversa com uma das médicas, com a Ana Cláudia, que você também conhece muito bem, né? Essa mãe teve um insight, né? Ela falou assim, eu já sei, eu vou entregar o meu filho para Maria. Ótimo. Eu vou entregar o meu filho para Maria. Grande mãe. E quando ela fez isso, passou 1 ou 2 dias, a equipe que sabe exatamente, a criança morreu, sabe? E aí a gente fica pensando, né? Como teria sido o luto dessas pessoas, né? Se elas não tivessem tido a chance de trabalhar essas questões antes da despedida, né? Antes da partida da criança, né? Então foi assim, foi um trabalho, foi um encontro super bom, né? É claro que o desfecho não foi o que a gente gostaria, mas foi um trabalho que na hora que aconteceu isso, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu quero fazer da minha vida, né? Embora eu fosse pastor já, eu nunca gostei muito de ficar na igreja, sabe? Embora eu acho que também é um trabalho super importante e tal, mas eu sempre achei ali na igreja que faltava alguma coisa para mim, sabe? E aí depois desse atendimento eu falei, bom, acho que eu descobri o que eu quero fazer, né? E estou fazendo até hoje. Mas isso dá uma ideia disso que eu chamo, quais são os recursos que a pessoa traz com ela, entendeu? Era a fé católica. Quais eram as necessidades que ela tinha? É lidar com a questão da perda e entender como é que a fé e a não cura da criança estão associadas ou estão... Então, o trabalho foi tentar facilitar isso que ele trazia com ele, tentar esclarecer um pouco alguns conceitos que talvez, sei lá, porque muitas vezes isso acontece com os pacientes, né? A gente
eles costumam pegar só um lado da crença religiosa e esquecer uma grande parte, né? Uma grande parte. Uma grande parte. Então, quando você traz essa outra parte íntegra e dá como se fala, the big picture, né? A foto completa, aí a experiência acaba fazendo mais sentido, entendeu? Deu para entender essa questão do recurso? Eu acho que sim. O pessoal pode fazer umas perguntas aí, de repente. Agora, esse caso, por exemplo, tem uma questão de fé muito presente, né? No seu dia a dia, você deve encontrar situações onde a fé não é a grande questão. Às vezes é o sentido da vida, é a solidão. Como olha só, você tem muitas questões, né? São histórias assim, super interessantes. Por exemplo, há uns meses atrás eu encontrei um paciente, ele tinha acabado, na verdade ele ligou para o escritório da capelania para pedir, ele queria encontrar um capelão antes da cirurgia, porque ele já tinha passado por uma cirurgia de câncer antes, e ele teve um pós-operatório muito difícil, ele sentiu muita ansiedade e tal, e aí ele queria conversar com o capelão antes da cirurgia, para ajudar ele nessa segunda experiência, né, cirúrgica, para que a ansiedade dele no pós-operatório fosse menor, ou até que não acontecesse, né? E aí eu fui encontrar ele no pré-operatório, a gente conversou, tal, fizemos oração, ele era um homem religioso, tal, e passou pela cirurgia, a cirurgia foi bem, e aí eu fui visitá-lo no pós-operatório, ali na UTI, né? E aí a questão dele, na verdade, não era uma questão religiosa, né? Quando ele saiu da cirurgia, a questão dele era a seguinte, ele falou, olha, essa é a segunda vez que eu tenho câncer e a segunda vez que eu saio bem, né? A cirurgia foi boa. Bem. E eu não entendo por que isso aconteceu comigo, por que me foi dada essas duas oportunidades, sendo que eu tenho uma sobrinha de 16 anos que teve câncer, lutou e não conseguiu sobreviver. Por que a mim foi dada duas oportunidades e para minha sobrinha não foi? Né? E aí ele começou a me contar, eu falei, fala um pouco da sua sobrinha, né? Ele começou a contar que a sobrinha dele era uma criança maravilhosa, super bondosa, coração lindo. Você sabe, ele contou para mim, você sabe que quando ela estava lá no hospital de câncer fazendo o tratamento, a família organizou lá uma arrecadação, né, de dinheiro tal para ajudar no tratamento, e aí acabou sobrando dinheiro, e ela sabe o que ela quis fazer com esse dinheiro? Ela quis doar para o hospital fazer um cinema para as crianças que passam pelo tratamento, para as crianças poderem ter ali uma atividade para passar o tempo, né? E ele começou a me contar isso e começou a chorar, e ele falou, eu não sei se eu consigo viver com esse peso no meu ombro, sabe? De ter sobrevivido duas vezes e a minha sobrinha ter morrido, né? Aí eu falei para ele assim, olha, por que você não faz o seguinte, né? A partir de agora, como a sua sobrinha não teve essa oportunidade, ela é uma pessoa muito bondosa, por que a partir de agora você não faz pelo menos um ato de bondade em nome dela por dia? Né? Sempre que você estiver no seu dia a dia, você faz um ato de bondade para você e faz um em nome da sua sobrinha, né? Para você honrar a memória dela, para você sentir que ela está ainda presente, né? Faz um ato de bondade em memória dela que eu acho que talvez acho que ela gostaria disso, você não acha? E ele falou, nossa, eu não só acho, como eu vou falar para toda a minha família começar a fazer isso também. E aquilo deu uma nova disposição de viver para ele, sabe, um novo sentido para ele, um propósito para ele poder continuar. Saiu aquela carga de culpa, né? Depois a família dele me ligou, sabe, falou assim, nossa, ele chegou super empolgado, entusiasmado em casa, tal. E a gente está unido nesse propósito. A gente vai levar, sabe, a memória da sobrinha dele, né, e da filha acho que era do irmão, da irmã dele, não sei. A gente vai fazer isso, né? Então deu um novo sentido para a vida dele, sabe? Ele estava desanimado de continuar vivendo, se sentindo culpado, e de repente ele ele encontrou essa culpa num propósito.
transforma essa culpa num propósito, encontrou um novo sentido que não necessariamente está ligado à religião, entendeu? Ele não tinha uma religião. Ele tinha uma religião, mas a questão dele não era religiosa, a Era questão dele religião. era Existencial, basicamente, né? existencial, existencial, exatamente. Então, assim, tem que achar um pouco de, né, tem É que interessante que ele foi procurar o capelão, né? Então, você sabe que interessante, isso é uma lacuna. Você conseguiu entender, assim, porque era uma questão tão, assim, fora o íntimo e tal, ele poderia ter procurado, sei lá, um psicólogo, algum outro profissional, ele foi no capelão. É engraçado isso aqui, Saporetti, essa é uma lacuna que eu vejo nos hospitais, pelo menos nos hospitais que eu trabalhei aqui, né? Esse já é o segundo hospital que eu trabalhei, o primeiro foi a da residência e o segundo é esse agora. Você não tem a figura do psicólogo hospitalar aqui, o que é Não. uma... Não, Olha, é uma lacuna assim que eu falo, mas como é que... Eu pergunto, mas como é que não tem psicólogo aqui, né? E quem faz o trabalho de assistência da parte emocional, das questões psicológicas, são os assistentes sociais. Os assistentes sociais têm uma formação muito forte de counseling, né, que eles chamam de counseling aqui, que é aconselhamento e acompanhamento, tal. É, tá? e nós, capelães, fazemos uma outra parte também, porque o nosso trabalho, a nossa formação envolve muita psicologia. Mas eu entendo que é uma lacuna super importante. Imagina, eu não tenho a capacidade que um psicólogo. Eu conheci vários psicólogos aí no Brasil. Eu não Sim. tenho a capacidade que um psicólogo tem para fazer esse atendimento, entendeu? Da mesma forma que a Cris me chamou aí no Brasil, eu chamaria um psicólogo em muitas situações aqui que eu tenho que me virar, entendeu? Sim, sim. É curioso isso. Aí no Brasil falta o capelão, aqui eu acho que falta psicólogo, faltam as psicólogas que fazem um trabalho maravilhoso aí. Você falou que a formação de você aí como capelão tem um peso grande de psicologia. Fala um pouquinho dessa formação. Como que ela é, assim? A Porque gente. desculpa. Não, eu que te cortei, desculpa, vai lá. Não, porque você falou que você já vem com a tua formação pessoal como teólogo, como pastor e tal, você já traz isso. Uhum. Só que aí você passa por essa formação que tem um peso nessa questão, vamos dizer, psicológica, existencial, sei lá. Como que é isso? Então, quando eu comecei o processo de aplicação aqui para poder ser aceito no curso, Hum. uma das coisas que eles pedem é que você escreva uma biografia sua. Uma biografia. Uma biografia, é claro que focando em alguns pontos principais que eles consideram mais relevantes, experiências que foram muito marcantes na sua vida, para falar da família, falar em que parte da sua trajetória espiritual você está, como é que você chegou, qual foi a sua trajetória espiritual, o que te levou para esse caminho, aonde você está hoje, enfim. E eu falei, bom, quando eu comecei a escrever isso, eu falei, eles querem me conhecer, né? Sim, ok. Só que aí a primeira atividade do É. curso era quando você faz a aplicação, você manda isso, né? E a primeira atividade é assim, o supervisor passa essa tua biografia para os seus colegas, para todos os seus colegas. E aí eles começam a te fazer pergunta da tua Sobre a sua biografia, história. sobre a sua história com a tua família, sobre a sua história, enfim, sobre as tuas Espiritual. experiências, a tua história espiritual, as tuas... E aí você começa a refletir sobre coisas que você não tinha refletido antes, sabe? É um trabalho muito grande de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. E eu falo isso como religioso, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu falo isso como religioso. A religião pode servir, né, como uma das grandes coisas para você reprimir muitos sentimentos, né, muitas emoções. A Uhum. religião acaba sendo, sabe, aquela questão do moralismo, você não pode apresentar suas falhas, ainda mais no caso de um pastor como eu, né? Quer dizer, você não pode ter raiva, você não pode ter medo, você não pode ter, enfim, tristeza, você precisa ser meio Tristeza. que super-homem, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu tava, sabe, com um monte de coisa reprimida, entendeu? E aí isso foi saindo, né, Saporetti? Foi saindo, foi saindo, foi E esse é um saindo. trabalho, então, os 7 residentes, cada hora é um que vai estar contando a sua biografia, tipo assim. Exatamente, exatamente. E é um trabalho tão intenso.
Para você ter uma ideia, e eu acho que os psicólogos aí que estão me ouvindo sabem disso, quando você começa a fazer esse trabalho, que é o trabalho de conhecer a própria sombra, né? Que o Jung fala, né? Sim. E esse trabalho de lidar com todo esse conteúdo armazenado, reprimido, tal, que te causa ansiedade, que te causa, enfim, uma série de questões deletérias, né, à sua saúde, né? Até as dores do corpo acabam melhorando, entendeu? Dores crônicas, é verdade, dores crônicas que eu tinha acabaram melhorando, sabe? Então, eu acabei passando por esse processo, porque qual é a ideia? A ideia é que você só consegue atender um paciente, você só consegue lidar, por exemplo, com os sentimentos dele, com as emoções dele, se você primeiro for capaz de lidar com as suas, né? Se você nega a tua raiva, quando o paciente chega bravo para você, você vai querer fugir, né? Ou você Sim. vai fazer ele negar também. Não, você não pode ficar bravo, não é assim, entendeu? Não é assim, né? Não é assim, para com isso, seja mais positivo, sabe? Essas coisas assim. Ou aquela história, você precisa ter fé. Pô, você precisa ter fé, né? Exatamente. Então, é um trabalho de autoconhecimento muito grande. Aí acaba usando muita psicologia, né? Entendi. É claro que nem se compara com a formação de um psicólogo aí do Brasil, que leva 4 anos, depois tem as especializações. Eu diria que é um trabalho inicial, é um começo, mas que te aponta o caminho, entendeu? E, na verdade, esse é um trabalho para a vida inteira, né? A gente nunca pode dizer, bom, agora eu me conheço, né? Agora eu não tenho mais nenhum ponto cego, né? Agora eu já Não sei tem tudo jeito. sobre mim mesmo, né? Não existe isso. Mas o fato é que esse trabalho de autoconhecimento, e aí depende muito do supervisor que te orienta também, sabe? Porque eu acho que as pessoas só conseguem te guiar até onde elas já foram, né? Perfeito. Se você tem um supervisor que já fez um trabalho interior muito grande, que já foi até, né, um ponto, sei lá, mais distante, com certeza ela vai conseguir te guiar até esse ponto mais distante, né? Sim, sim. Eu me lembro do Plínio Kutaiti, que é nosso amigo também comum, né? Ele contou uma história uma vez, né, falando. Ele falou assim: tem gente que cava 49 buracos de 1 metro, né? Sim. Mas acaba não achando muita coisa, né? Você acha, não sai água desse buraco, né? Mas tem pessoas que cavam um buraco de 49 metros, né? E são esses que encontram realmente as riquezas, né? O tesouro que está escondido. E quando você vai fundo nessa tua interioridade, você acaba encontrando muitos tesouros mesmo, né? E coisas que você não sabia que você tinha. E você acaba, quando você faz amizade com essa tua parte, com essa tua sombra, né? Aí você está mais apto a cuidar das pessoas nas crises delas, entendeu? Nas dores delas, que estão lidando com as difíceis emoções que a doença acaba gerando, né? Então, o primeiro passo aí da formação foi autoconhecimento e perceber onde estão os seus pontos cegos aí e o que você precisa entrar em relação Exato. para depois começar a andar com um capelão, tipo assim. Exatamente. E não é um processo confortável, né? Você sabe que esse processo é um processo que causa desconforto, né, Saporete? Sim, sim, é praticamente um processo terapêutico isso, né? Tipo, É um processo. bruto, muito Eles falam, né? Embora eles não falam, é uma terapia, mas tem muitos elementos de um processo terapêutico, exatamente. tem. E aí, olha que curioso, né? A minha supervisora, ela queria, como a minha grande questão era da raiva, né? Que eu não admitia que eu. Como a grande questão é que eu não admitia que eu tinha raiva, né? Que eu senti, que eu podia sentir raiva, ela começou a me fazer procurar pacientes que estavam bravos, entendeu? Oh, Depois, claro, depois de um ponto que a gente já começou a trabalhar sim, com isso, sim, né? tipo, você vai trabalhar aquilo que te falta. Exatamente, você vai trabalhar aquilo que te falta. E aí tem uma experiência muito legal. Eu estava de plantão essa noite, né? E Plantão, como assim? O capelão tem plantão? tem plantão, a gente faz plantão, a gente reveza com o pager, sabe aquele bip que a gente Sim, carregava sim, na pager. cintura? Então aqui ainda tem esse pager e a gente se reveza no atendimento da noite, das madrugadas, né? Olha, Embora a gente. Esse hospital que eu tô hoje, eu só trabalho de manhã. De manhã não, né? Durante o dia, das 7h30 até as 6 da tarde. Eu faço 10 horas diárias e descanso na sexta-feira. E tem capelães que são capelães plantonistas
para atender durante a madrugada. Nossa, Mas que mas na residência eu fazia plantão também, né? Então eu tinha que acordar de madrugada, tocava o pager, eu tinha que ir lá atender o paciente. E um dia eu recebi um chamado e eu liguei para o hospital para saber do que se tratava. A enfermeira me falou: olha, a gente está com um paciente aqui, ele está muito bravo, está muito nervoso. Ele não quer que ninguém mais chegue perto dele, ele fala que não vai deixar mais ninguém tratar dele, porque se alguém chegar perto dele, ele vai machucar, ou ele vai machucar, ou ele vai se machucar. sério. E era um negócio sério e a gente está precisando de você. Aí essa era uma das situações que eu chamaria a psicóloga. Mas como não tinha, fui eu lá. Fui eu, pronto. E aí, assim, esse paciente já tinha tirado o próprio acesso intravenoso um dia antes, sabe? Porque ele não queria mais receber tratamento e tal. E aí eu cheguei lá e fui pro quarto, né? A enfermeira falou: olha, ele tá assim, assim, contou de novo a história e tal. Aí eu fui pro quarto dele, ele estava sentado na cama, assim, na beirada da cama, né? Com os pés para fora. E era um senhor grande, né? Ele já estava na faixa dos, sei lá, 60 e poucos anos, tal. E aí eu perguntei, eu me apresentei e falei assim: olha, eu sou o Roberto, eu sou o capelão e eu vim te ver. O que está acontecendo, né? E aí ele começou a me contar o que estava acontecendo, mas gritando, né? Ele falou: você sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: você está vendo todos esses tubos aqui? Todas essas mangueiras atadas no meu corpo? Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais liberdade. Eu tenho, eles chamam de COPD aqui, né? Que é obstrução pulmonar crônica, né? Não sei como é que. Eu tenho DPOC. DPOC. DPOC, Eu aprendi esse termo aqui, então eu não sabia a sigla aí. Eu tenho DPOC e eu não consigo mais viver sem oxigênio, eu não Sim. consigo mais viver sem esses tubos. Ele começou a listar os problemas de saúde lá que ele tinha, tal. E ele gritava: você entende? E ele gritava comigo, falava: você entende? E eu falava: eu entendo. E ele gritando de novo, eu tentando manter a calma, eu falei: eu entendo. Ele falou: o que você entende, né? Mas antes disso ele me falou o seguinte, ele falou assim: olha, e eu tô aqui e eu não posso mais fazer nada, né? Eu não posso mais ir. Aí ele citou o nome dos restaurantes dele lá que ele gostava, né? Restaurantes de carne, ele gostava de comer carne e tal. Não posso mais ir, não posso mais jogar xadrez. Eu gostava de jogar xadrez e eu não tenho mais nada para fazer, minha vida acabou. E aí ele falava: eu tenho ele falava: tenho $6.000 em casa, eu vou pagar alguém para me matar, para tirar minha vida. Enfim, ele estava nessa história, né? E ele começou a gritar: você entende? Você entende? Eu falei: eu entendo. Aí ele perguntou: o que você entende? Eu falei: eu entendo que você não tem mais a vida que você gostaria de ter e que viver assim para você não faz sentido. Aí ele ficou calmo. Eu falei: é isso. Eu falei: olha, Entendeu? aí eu falei para ele assim: olha, deixa eu te propor uma coisa. Eu sei que a gente não pode sair daqui num restaurante e comer as carnes que você gosta, né? Mas eu posso trazer um tabuleiro de xadrez aqui para a gente jogar. Você topa um desafio? E aí ele olhou Olha, para saiu mim, desafiando, hein? sai desafiando, embora ele seja um péssimo jogador. Aí ele falou: você sabe jogar xadrez? Eu falei: sei jogar xadrez. E não sou ruim não, hein? Aí ele falou: você tem tabuleiro? Eu falei: não tenho tabuleiro, mas eu trago um tabuleiro. Isso era terça-feira de madrugada, então eu falei: não vai dar tempo de eu comprar, de eu trazer amanhã, mas na quinta-feira eu trago. Eu falei: você me espera? Ele falou: espero. Eu falei: então tá bom, então combinado. Aí saí de lá, né? No dia seguinte de manhã, contei para minha esposa, falou: compra um tabuleiro de xadrez aí, né? Acha um tabuleiro bonito para eu levar lá na quinta-feira. Aí a Flávia, minha esposa, foi na loja lá, tal, comprou um tabuleiro super legal, que ela achou em promoção, mas super bonito o tabuleiro, tal. E eu levei o tabuleiro na quinta-feira, ele estava lá. Mas aí as enfermeiras já falaram: olha, ele tá mais calmo, tá Tá mais mais calmo. tranquilo, já estava mais calmo, já tava deixando o pessoal tratar dele e tal. Olha que diferença, Enfim, hein? jogamos xadrez, abriu o tabuleiro, jogamos xadrez, tal, ele ganhou, né? Aí pedi a revanche, ele ganhou a revanche, né? E não deixei não, ele ganhou mesmo, né? Mas aí ele começou a ficar mais feliz, né? A gente começou a conversar, tal. E aí quando eu fui embora, eu falei assim: ó, o tabuleiro é teu, né? Ele falou: não, imagina, você não vai me dar o tabuleiro. Eu falei: não, o tabuleiro é seu, fica para você, é um presente meu para você.
E eu vou vir aqui e a gente vai continuar jogando amanhã, né? Hoje eu não posso mais jogar porque eu tenho mais paciente para ver, mas amanhã eu venho jogar. Enfim, aí ele começou a jogar xadrez com os enfermeiros passavam lá, Nossa, faziam um movimento, aí atendeu outro paciente, depois de 10 minutos voltava, fazia outro movimento e tal. E ele, enfim, mudou da água para o vinho, entendeu? Ele começou a ficar feliz, ele achou um sentido para a vida dele de novo. Eu jogava xadrez com ele, ele pedia pizza, a gente comia pizza junto no quarto dele, entendeu? E até que ele, em determinado momento, ele falou para mim assim, ele falou assim, olha, os médicos acharam um negócio no meu coração e aham, eles querem me operar. E eu rezei, sabe? Ele falou, eu rezei sobre isso e eu vou deixar eles me operarem. Eu vou deixar eles me operarem porque eu quero continuar. Eu quero ensinar essa molecada aqui a jogar xadrez porque eles são muito ruins. E, enfim, mudou, né? E falou várias vezes, olha, eu te amo, eu te amo. Ele falava muitas vezes para mim, eu te amo. Ele, na verdade, qual era a questão dele? Ele era uma pessoa sozinha, sozinha. uma pessoa que tinha perdido a liberdade, tinha perdido a autonomia, tinha perdido o sentido da vida, né? E, e uma partida de xadrez, uma companhia, alguém que sentava ali junto com ele e Dava passava, sentido para a vida, né? dava sentido para a vida. Então, na verdade, a questão dele era a tristeza, era a solidão, né? E E eu ele acho precisava de que alguém que ouvisse a raiva dele, né? precisava de alguém que ouvisse a raiva e E graças a Deus, validasse, falasse, é isso mesmo. Tipo, é, e graças a Deus ele me pegou já depois de eu começar esse meu trabalho interior aí, porque senão eu acho que ia ter muita dificuldade para lidar com esse caso, sabe? entendi. Não foi um caso fácil, mas. E aí você vê, né? É isso que eu estou falando, quer dizer, como a psicologia, embora, como eu disse, né, a minha formação nem se compara com a formação de um psicólogo, mas como essa questão da psicologia é fundamental, né? Para E eu poder gostei muito lidar. para poder lidar, exatamente. Eu gostei muito Eu comecei a ler bastante sobre Jung, né? É, e me apaixonei também pelo trabalho do Jung e tal. E aqui tem um trabalho muito bonito, é uma pesquisadora, ela já tem livros traduzidos aí para o Brasil, que é a Brené Brown. Uhum. Ela tem trabalhos que na verdade, são pesquisas, né? Tudo validado por pesquisa científica. Ela é uma pesquisadora. E ela trabalha justamente o poder da vulnerabilidade, Sim. né? O quanto a vulnerabilidade, admitir as suas falhas, admitir a sua sombra, né? Admitir os Muito, seus medos, o quanto isso te torna mais corajoso e com mais capacidade de empatia, né? sim, Então eu perfeito. estudei muito também a Brené Brown e ela também é uma das responsáveis aí pela, sei lá, por essa trajetória que eu tô tentando trilhar ainda, né, de autoconhecimento. Legal. O André está aqui perguntando, ó, pessoas sem crença alguma e que mesmo assim pedem a presença sua para ampará-los, né? Ou seja, Aham. dizendo assim, o senhor que trabalho lindo e tal, mas isso é frequente? Isso acontece? Você contou um caso que tinha uma situação Olha, dessa? é, as pessoas sem crença, normalmente elas não pedem diretamente a presença do capelão. Sei. Embora eu atenda muitas pessoas que não têm crença, mas a minha ideia, na verdade, é me apresentar, eu me apresento. Na verdade, eu nem começo falando, olha, eu sou Roberto, eu sou capelão. Primeiro eu já entro no quarto do paciente batendo papo, olha, e aí, como é que você tá, né? Tudo bem com você? Bom dia, tal. Estabelecer primeiro um contato ali, e depois eu me apresento, falo, olha, eu sou o Roberto, né? Eu sou capelão aqui do hospital, responsável aí pela assistência espiritual, emocional, tal. E tem algumas pessoas que falam, eu não tenho crença nenhuma, tal. Mas eu acabo sendo muito bem recebido por pessoas que não têm crença também. E às vezes a empatia, sabe, essa capacidade de conectar com a pessoa, independente de crença, De crença. né? Mas da relação humana mesmo, eu acho que isso acaba fazendo bastante diferença. Eu me lembro de ter atendido um paciente que era ateu, ele não tinha nenhuma crença, né? Nenhuma crença. Ele estava mais ou menos na mesma faixa etária que eu. E ele estava num quadro também já muito avançado, num estágio muito avançado do câncer, e eu o conheci na UTI. E a esposa dele estava do lado, né? Ainda não era época da pandemia, podia ter visitante e tal.
Ele, quando soube que eu era do Brasil, a gente começou a falar de futebol, porque ele era apaixonado por futebol, entendeu? Olha, E a gente começou a falar de futebol e ele se abriu. E a esposa dele falou: olha, ele se abriu como ele nunca se abriu com ninguém até agora, depois que ele ficou doente. Ele se abriu com você e eu entendo. Porque aí ele começou a se abrir, falar sobre os sentimentos dele, os medos dele. Ele tinha filhos pequenos, de deixar os filhos. Ele começou a trazer tudo aquilo, né? E a esposa também estava junto ali, a esposa participando das conversas, tal. E ela falou, olha, ela depois que o paciente acabou falecendo, tal, ela falou para mim, assim, olha, foram momentos catárticos, sabe, que ele teve com você, pelo fato de, sei lá, da empatia que vocês criaram, né? E ela falou, nunca podia imaginar que isso ia acontecer porque ele não é religioso, ele não tem crença nenhuma, de né? acontecer com o capelão logo, né? De acontecer com o capelão, exatamente. Então, muitas vezes eu nem falo de religião, de nada, Saporete, sabe? É a questão da relação humana mesmo, né? E já teve alguma E situação assim de você chegar e a pessoa te falar, ah, não, não quero, sai daqui, várias, faz. várias, várias. Tem gente que acha, não sei, a gente até brinca aqui que o capelão é meio que visto como anjo da morte, né? Nossa, Porque tem muita gente que não entende direito, né, o trabalho que o capelão faz. Entende que o capelão só chega na hora que você está morrendo, né? Então, bom, se o capelão chegou aqui é porque eu estou em maus lençóis, entendeu? E não é verdade, né? A gente, desde o momento do diagnóstico, o paciente entrou ali, a gente já está fazendo o atendimento, né? mas você só é chamado para os casos que tem um problema? Ou tipo, você visita todo mundo? Como que é isso? Eu visito todo mundo. Eu visito todo mundo. O meu público-alvo são os pacientes de cuidados paliativos. Eu sou o capelão responsável Tá. pelo serviço de cuidados paliativos, né? Então, os meus pacientes principais, o meu foco principal são os pacientes de cuidados paliativos. Mas algumas vezes me sobra tempo para ver os outros pacientes também, ou pacientes que as enfermeiras me indicam, falam, olha, esse paciente aqui talvez pode se beneficiar de uma visita tua. Pessoas às vezes que falam português, brasileiros que vêm para cá, Ah, sabe? E aí a pessoa fala, tem um capelão aqui que fala português, tal. Então eu acabo visitando pacientes que das mais diversas crenças e não crentes também, né? Mas tem muita gente que não quer me ver dentro do quarto. Fala, não, eu não quero capelão aqui, pode sair, pode né? sair. Pode sair. Teve uma que falou, eu sou atheist, né? Era uma moça, falou, eu sou ateia, não quero, não estou interessado em capelão, não quero saber de capelão. Tem gente que às vezes eu chego na UTI para me apresentar, a pessoa fala, sai daqui, né? Tem algumas que são até, sai daqui, não quero capelão aqui, não quero você aqui. E tudo bem, né? A gente entende, né? A gente sabe que as pessoas muitas vezes não acreditam, né? Associam essa figura a uma figura que pode estar relacionada à morte, né? É, e eu acho que até quando o paciente fala não, eu estou servindo o paciente, né? Porque Dando a permissão para ele negar, né? para ele negar, no hospital ele não pode falar não para Não pode ninguém, falar né, não para ninguém. Saporante? Para você ele pode, tipo, Para não. mim ele pode e eu aceito, né, o não dele como, assim, eu faço questão, obviamente, de honrar o não dele e eu ainda acho que eu estou servindo, né? Não sei. Sim, sim. Ó, a Daniela está perguntando aqui, a Dani Chat está perguntando como você se aproxima do vazio existencial? Quando o paciente está naquele estado que ele está naquela desesperança absoluta, parece que não É, tem uma brechinha por onde sair. essa é uma pergunta difícil, né? E eu acho realmente, sabe, quando eu falei que eu acho que eu ajudo os pacientes a encontrar os recursos deles, eu acho que muitas vezes os recursos, quando você passa por uma experiência de sofrimento atroz e de perda, os recursos muitas vezes desaparecem, entendeu? Entendi. Recursos que você tinha antes já não tem mais. Aquele Deus que você achava que existia já não faz mais sentido. Foi embora, né? Foi embora. Você achava que você ia ter uma vida tranquila, uma vida em paz, porque você serve a Deus, você está próximo de Deus, tal. De repente a experiência da doença, do sofrimento e da morte Corre. entra na tua vida
Você se acha no vazio mesmo, né? Você se acha no vazio. Então eu comparo a experiência, isso que a Dani fala, né? Do vazio existencial, eu comparo a experiência das tradições religiosas que é a experiência de caminhar no deserto, sabe? Caminhar no deserto. Caminhar no deserto, onde os recursos são escassos, né? Onde não tem recurso, onde você não sabe exatamente para onde se mover, para onde se mexer, né? Você não consegue se guiar direito. Esse é um lugar muito difícil de estar, mas muito difícil, né? E eu acho que nesse lugar que as pessoas estão, é, é muito difícil você achar que você vai trazer alguma coisa e vai fazer sentido, entendeu? Eu acho que a presença tá ao lado da pessoa enquanto ela caminha pelo deserto, eu acho que talvez é o que faz a É o diferença, que entendeu? pode fazer a diferença, né? Ela saber, bom, é o deserto, mas tem alguém do meu lado, né? A hora que eu olhar para o lado, não tá tão deserto assim, sabe? Porque o sentido das coisas, é, na verdade, às vezes ele demora muito para chegar, entendeu? É. Você pode achar sentido para a tua experiência que você está tendo hoje daqui a anos, Algumas, né? ainda mais essas experiências mais fortes, né? Podem demorar muito tempo para fazer um sentido. É verdade. E às vezes eu acho, olha, às vezes eu digo, às vezes você pode até encontrar respostas, mas talvez você não encontre, né? E a gente é chamado a viver sem as respostas, né? Eu acho que isso, as pessoas que têm fé, essa é uma parte importante da fé, né? É, não é tanto a busca de sentido, mas a crença de que, embora você esteja caminhando ali no deserto, tem alguém que ainda está lá te protegendo, entendeu? Sim. Embora você esteja caminhando nas trevas, né? Também a experiência de caminhar nas trevas, né? Sem saber para onde você está indo, perdido, assustado, com medo, mas ainda poder falar alguma coisa parecida lá com o Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, É, é. né? Eu não temeria algum mal algum porque tu estás comigo. Eu acho que todas as tradições religiosas elas têm um Tem esse pouco problema. disso, né? É. E eu acho que essa pergunta da Dani é super interessante, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente vive muito uma questão de uma espiritualidade de, sabe, de cada vez mais acúmulo, de prosperidade, né? Tem até Doutrina. né? E eu acho que eu gosto muito da tradição mística, né? Que é muito mais uma espiritualidade de subtração, né? De achar o essencial, né? De achar o essencial, de subtração, né? É. Que você encontra no budismo isso, né? Sim. Você encontra nas tradições místicas cristãs. São Francisco é um exemplo enorme, né? De talvez um dos principais exemplos dentro da tradição cristã dessa experiência de esvaziamento, né? De pobreza mesmo, né? Pobreza. São Pobreza, Francisco, né? exato, exato. De caminhar, de conseguir ficar mais à vontade caminhando sem recurso. Leve, né? Caminhando leve. Exato, exato. Beto, a gente vai ter que caminhar. O pessoal tá mandando perguntas aqui, só que não vai dar para responder, que são perguntas tipo abordagem de milagre, coisas bem legais, mas a gente não vai conseguir. Então, eu acho que eu vou te pedir para você fechar assim, né? Porque aí eu consigo salvar e aí pessoas que não assistiram vão poder ver aí a nossa conversa, que vai ser bem legal. Você quer que eu. E se você fosse fechar e dizer assim, qual que é o espírito então da capelania? O que seria o espírito da capelania? Olha, eu vou te dizer para mim o que é o espírito da capelania. Eu quando vim aqui para os Estados Unidos, eu ainda tinha problema também com a língua, né? Ainda foi um processo de aprendizado também da língua. E quando eu passei por essa entrevista para entrar nesse trabalho que eu tô hoje, né? Eu fui entrevistado, fui sabatinado por um monte de gente, né? Assistente social, enfermeiro, médico, enfim, todo mundo, que é hoje a minha chefe, ela chamou toda essa galera aí para me entrevistar, né? E aí depois, quando eu fui aceito, eu fui conversar com uma das assistentes sociais, né? E eu falei para ela, eu perguntei para ela, por que vocês me escolheram, né? Porque eu ainda tenho dificuldade para me comunicar no idioma inglês, né? E eu senti que eu tive algumas dificuldades na entrevista, né? Ela falou, sabe por que a gente te chamou? Sabe por que você foi aprovado? Porque você tem o coração para estar aqui. Então é isso. Todo o resto é detalhe.
entendeu? E eu acho que é o coração, Saporete. É o coração, é o amor, é a vontade de cuidar, né? E de ajudar. Maravilha. Beto, vamos ter que cortar para poder salvar essa conversa. Tá bom. Beijo, abração para você. Se der, a gente conversa de novo, hein? Tá bom. E eu não sei se tem como aí, mas quem quiser, você pode passar meu e-mail aí. Passo. Quem tiver pergunta para fazer, pode mandar que eu respondo por e-mail. Joia. Brigadão. Obrigado você. Beijo, É. Saporete. Tchau, pessoal.